jogo, quais são as questões que já de algum modo estão solidificadas, inclusive eclesiologicamente. E a partir delas, refletir, a partir delas, conversar. Então, o nosso primeiro slide, mais um, aí, isso aí. Só para recordar para vocês que o Instituto dos Sínodos foi criado pelo Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, quando a maioria de nós, de vocês, nós não, né? Eu sou do milênio passado. Eu não era sequer nascido. Naquele espírito do concílio, da Lumen Gentium, do povo de Deus, hoje São Paulo VI cria, no dia 15 de setembro, o Instituto do Sínodo dos Bispos. Parece um detalhe relevante, porém não. Naquele momento pós-conciliar, era um passo, era um avanço que o exercício do ministério petrino pudesse ser feito através de um mecanismo de escuta dos bispos. E em 65, então, começa esse processo. E hoje nós vamos ver o efeito disso e como compreender isso na vida da Igreja. A intuição, o Emmanuel também já indicou, é aplicar o princípio básico do concílio em termos eclesiológicos, Lumen Gentium, a eclesiologia do povo de Deus. Buscando, olha a frase que está entre parênteses aí, maior participação de quem? Está ali escrito ou não? Maior participação de quem? Presta atenção. Maior participação dos bispos nas questões que afetam toda a Igreja. Porque o que nós tínhamos até então, nós sabemos disso muito bem, e foi dito que aqui só tem pessoas teologicamente brilhantes, e eu acredito nisso. O Concílio Vaticano I era o modelo do Papa Príncipe, com todas as consequências disso. E o avanço que se deu naquele momento, e que nós chamamos, acho que não explode não, que nós chamamos de colegialidade, dizia, os bispos devem ter maior participação nas questões que afetam a toda a Igreja. Porém, não só Lumen Gentium. O Decreto Christus Dominus, no número 5, ele vai definir um pouco mais. O Papa, em questões específicas, é chamado a ouvir os bispos. E os bispos têm o dever de aconselhar o Papa em questões específicas. Eu estou falando de quem? Papa e... Tem medo não, é isso mesmo. Papa e bispos. Ao longo desse tempo, o Sínodo foi recebendo inúmeras contribuições, a própria vivência da experiência sinodal, e isso é característico da nossa Igreja, ela vai amadurecendo. Como é que dizia no meu tempo? Caminhando, lembra? É que se faz o caminho. Até que o Papa Francisco, no dia 15 de setembro de 2018, num aniversário da criação do Sínodo, ele assina, promulga, entrega a toda a Igreja a Constituição Apostólica Episcopalis Communio, regulamentando o Sínodo, recolhendo essa experiência cinquentenária, um pouco mais, e fazendo dar uns passos a mais. Essa ideia é central nisso. Nós já tivemos sínodos sobre muita coisa. Os mais famosos foram esses: evangelização, catequese, família, juventude, Amazônia, nova evangelização, os sínodos geoculturais, Ásia, ali está o Oriente Médio, mas Austrália, vários sínodos. Qual é a novidade? É que,
pela primeira vez na igreja, nós não vamos tratar de um tema específico, pontual, mas nós vamos tratar sobre a própria igreja. Essa é a novidade. Não mais um tema específico, porém, a igreja se repensa. Eu sei que está gravando, mas vocês tem o peso quase de um concílio. Mas boto quase, entre aspas, sublinhado e em itálico, é claro. Não tenho dúvida disso. Mas já não se trata de olhar juventude, vida consagrada, estudos, imagina um sínodo sobre estudos filosóficos e teológicos. Já tivemos um sínodo que gerou depois algumas contribuições para a igreja. Mas aqui se trata de um sínodo que envolve todo mundo. Porque ao tratar da igreja, envolve catequistas. Claro. Envolve jovens. Envolve o frei. Envolve os bispos. Sim, para desespero de... Envolve. Envolve, sim. E esse eu faço muita questão de você perceber. Porque até então você dizia, e eu me lembro disso, no Sínodo da Amazônia, mas eu moro vou inventar, tá? No Rio Grande do Sul, isso não me diz respeito. Espera aí. Como o pé pode dizer ao olho, eu não preciso de ti? Só que agora não é mais, na linguagem paulina, um sínodo que diga respeito a uma parte do corpo, mas ele diz respeito ao jeito de todo o corpo ser. Essa é a novidade. Esse é o avanço, o recolhimento que Papa Francisco fez dessas 5, quase 6 décadas de sínodo, essa experiência acumulada e sentindo a realidade do mundo de hoje. Por isso, 4 perguntas, elas são fundamentais. São essas que eu ouço até hoje, de modo muito especial a segunda. Jornalista que bate lá na porta, daqui a pouco vai voltar a fazer isso. Encontro nas dioceses, grupos, assembleias de regionais. Primeira pergunta, que é a mais importante. O que nós entendemos por sinodalidade? Essa é crucial. Segunda, a que mais desperta interesse. Onde é que saiu isso, meu Deus do céu? Quem foi que inventou esse negócio de sinodalidade? Estava tão bom do jeito que estava. Agora eu vou inventar isso, meu Deus do céu. Aí vem a terceira, que é uma consequência principalmente de quem tem o carisma da preguiça. Mas quem precisa se envolver? Eu tenho que fazer alguma coisa, quase que brincadeiras à parte. Quanto é que eu tenho que pagar? Não é isso. E aí a número 4. São os cuidados que precisam ser tomados. 4 perguntas. A primeira, mais um. O que nós entendemos por sinodalidade, então? Aqui todo mundo sabe. O sentido, a etimologia, caminhar juntos, né? Sinodosa. Unidade, união, como a figura ali, a imagem, a aquarela na parte de baixo indica. Caminhar juntos. A grande tradução seria a segunda frase que ali está. Povo de Deus que caminha junto. Conforme a experiência veterotestamentária da caminhada do Egito até a Terra Prometida, conforme a experiência neotestamentária do Cristo Senhor, que não tendo onde reclinar a cabeça, caminhava com os seus, no relato lucano, por exemplo, seguido por, inclusive, santas mulheres, uma das quais haviam tirado não sei quantos demônios, é um negócio muito interessante, mas sempre é uma caminhada em conjunto. Por isso, daquela frase, povo de Deus que caminha junto, para você compreender sinodalidade e, consequentemente, a identidade da igreja, lembra o que eu disse a vocês? Não é um sínodo sobre este assunto, aquele outro.
É um sínodo sobre uma igreja que, num mundo em aguda transformação, pergunta pela sua identidade. E nessas duas expressões, povo de Deus que caminha junto, estão as duas identidades, as duas características centrais da igreja. Povo de Deus, em vermelho, qual é a palavra que aparece? Ou é o que eu tentei dizer para vocês na missa, dentro das minhas limitações. Ou a igreja experimenta essa identidade, esse ideal de comunhão, ou ela perde a sua identidade. Mas olha que coisa interessante. Não é a igreja povo de Deus. É a igreja, a frase, povo de Deus que caminha junto. O caminha junto indica o quê? Essas duas palavras são fundamentais. Ao ter que transmiti-las, usa a imagem da moeda, em que você não pode raspar um dos dois lados, senão você perde a identidade. Se por um lado nós somos a experiência de comunhão, por outro lado, essa comunhão será sempre um processo a ser construído. Por isso, olha lá, povo de Deus, comunhão, união, acolhimento, agregação, etc. Você pode dizer o que for. E hoje, aquilo que eu tentei dizer a vocês na missa, se o resultado final não é a comunhão, não é fruto do Espírito. Se o resultado final é a divisão, é a ruptura, é a separação, não é fruto do Espírito. E nós sabemos quem é o divisor, quem é o separador. Por isso, a grande mística, sobre a qual volto daqui a pouquinho a falar, há de ser a mística da comunhão. Por que fazemos sínodo? Por que nos preocupamos com a sinodalidade? Para aumentar e fortalecer em nós o quê? A comunhão. Esse é o grande desafio. Mas aí, em torno da palavra caminho, o processo de viver a comunhão, enquanto inseridos na história, porque aqui não é a vida plena, nós estamos caminhando na história, somos um povo de Deus peregrino na história, esse processo nunca será definitivo. Sempre estaremos aprendendo, sempre descobrindo, sempre enfrentando novos desafios. Porque a experiência da comunhão, a experiência do povo de Deus a caminho, ela é escatológica. Não naquele sentido da escatologia antiga que apenas ficava no ainda não. Há um já. Nós temos uma comunhão vivida entre nós. Meu Deus do céu, se nós não a tivéssemos, seria uma renúncia ao Espírito Santo. Mas nunca poderemos deitar a cabeça no travesseiro e dizer: a comunhão está plena, acabada, conseguida. Já chegamos onde tínhamos que chegar. Toda vez que a igreja disser que já chegou onde precisa chegar, ela pecou pela eclesiolatria, a idolatria de si mesma. Ela será sempre uma igreja em processo de revisão. Por isso, dá uma batidinha a mais. O que diz aí em vermelho? As duas, princípio e meta, a origem da comunhão, nós sabemos, na Trindade. E a concretização, talvez pudesse botar ali, precisam se atualizar historicamente, a cada momento, a cada dia. Esse é o grande desafio. É um processo escatológico. Nesse sentido, embora hoje se fale muito, se vá até o Concílio Vaticano II para buscar as raízes da sinodalidade, onde é que a gente tem que ir mesmo? Onde é que nós vamos buscar as raízes da sinodalidade, as raízes da comunhão? Só no concílio? Não. No concílio é claro, porque foi o último momento em que a igreja fez a revisão de todo esse processo de comunhão. Mas nós precisamos buscar
na Trindade. E aí o famoso livro de Eclesiologia, de Bruno Forte, Igreja, ícone da Trindade. Adágio patrístico, ao Deus invisível, pela Igreja visível. Ao Deus comunhão, que eu não vejo, eu preciso ser uma igreja explicitamente de comunhão. Uma igreja agregadora, uma igreja acolhedora, integradora, dialogal, missionária, e você põe aí as palavras que você quiser. Para a construção da comunhão, Papa Francisco e a Secretaria do Sínodo, ela coloca duas situações que devem se transformar em perguntas para nós. Assim como nós não podemos deitar eternamente em berço esplêndido e dizer, não, já temos a comunhão, nossa comunhão é perfeita. É preciso continuamente fazer essas duas perguntas que estão no final do slide. Novas pessoas e novas situações. Quais são as pessoas que não estão inseridas no processo de comunhão? Quais são as situações que não estão inseridas no processo de comunhão? Antes de passar o slide, para o outro slide, segura nesse um pouquinho, fica calma, fica nervosa não. Para criar confusão entre vocês, pensa comigo, amores Letícia, pensa comigo, casais em segunda união. Vamos ser francos entre amigos? É um problema, não é? É um problema. O que é que pedem os casais em segunda união? A comunhão. Qual é a acusação que eles fazem? O dedo já vem acima de você. A igreja é injusta, a igreja é malvada. E nós, o que fazemos? Você não tem um sacramento, os sacramentos são conectados. E aí? É uma situação nova ou não é? É desse tipo de situação que nós estamos falando. Não se trata de perguntar se a cadeira vai deixar, a poltrona vai deixar de ser vinho para ser azul. Não é isso. Nós não estamos discutindo os centímetros da barba. Nós estamos discutindo as grandes questões que o dia a dia de uma igreja que é peregrina e missionária rumo às periferias existenciais vai descobrindo. E qual é a dificuldade? Nem você atende sem romper. Você não pode atender rompendo a identidade do Evangelho. Mas você também não pode fazer uma igreja de essênios. A nossa igreja não está fundada em Qumran, não está sendo fundada naqueles que seguem a pureza do não me toque. Se há um ser humano, se há um coração, a ele se dirige o coração de Cristo. Me faço claro nisso? Por isso essas duas expressões, elas são fundamentais. Somos uma igreja aberta a acolher novas pessoas e, mais ainda do que novas pessoas, inúmeras novas situações. Eu só citei essa. Depois, na conversa, podemos citar outras. Mas, ao acolher pessoas e situações, nós precisamos fazer sempre de modo evangélico. É o grande desafio para nós. Como acolher pessoas e principalmente situações em termos evangélicos. Por isso, agora vai. Comunhão e caminho. Aí você vai dizer assim para mim, mas estão inventando coisa. A igreja está tão bem assim, de vez em quando, tá? É porque está gravando ali. Mas muitos entre nós dizem assim, olha, rapaz, a gente já tem tanto trabalho, a gente já faz tanta coisa, você ainda vai inventar. Nós já temos, vou brincar agora, tá? Nós já temos tanto casal dando trabalho dentro da igreja.
Você ainda vai trazer para dentro de segunda união. Como é que é isso aí? Que invenção é essa? Na terceira linha, ali do slide, expresso no desenho, que textos são aqueles? Atos 15, o que é? É o Concílio de Jerusalém. É o problema do judaísmo e do paganismo. É o problema da circuncisão. E Gálatas 2. Dá uma lidinha depois, além das leituras, do ofício das leituras, sempre tão bonitas, dá uma leitura no capítulo 2. São Paulo contando o que é que foi o sínodo. Eu fui lá e falei para Cefas, falei para Pedro, disse isso e mais isso. Por isso eu encontrei essa figura. Não havia foto, claro, mas é muito interessante olhar de perto. Eram pergaminhos em torno da palavra enfrentar as questões novas que precisam ser acolhidas. Estou sendo claro no que eu quero dizer? Aqui está o grande desafio. Quando nós falamos de sínodo, e mais do que sínodo, sinodalidade, que é o importante, não estamos inventando a roda. Não estamos saindo da identidade cristã. Pelo contrário, quando você vai para o Novo Testamento, você vai perceber que a igreja primitiva já fazia o seguinte processo. Está lá. Tinha um fato novo. Qual era a primeira coisa que se fazia? É o segundo item ali. Vamos escutar. Vamos entender o que acontece. Cá entre nós, quando tinha uma realidade nova, havia resistência ou não? Vai em Atos 10. Dá uma olhadinha lá, no capítulo 10. Pedro com aquele sonho, com aquela visão, come o alimento, não vou comer, eu sou vegano, não posso, não vou. Né? Ou seria a linguagem, seria essa, né? E, no entanto, o fato novo na vida da igreja deve levar a uma atitude de escuta. Escuta no sentido mais amplo, de compreensão, de encontro. Quando, vou me apegar a esse exemplo, dos casais de segunda união, o que o famoso capítulo 8 da Amor e Letícia pede para que a igreja faça com esses casais? Escute. E escutando esses casais, você vai perceber aquilo que um antigo reitor da PUC do Rio, que acredito que vocês conheçam, pelo menos pelas obras, Padre Jesus Hortal, ele dizia assim, 70%, 80% dos matrimônios não são matrimônios falidos, são nulos. Mas por que a confusão? Porque nós não fazemos a escuta. Lembra lá atrás? Pessoas e... Qual era a segunda coisa? Pessoas e situações. Então, o grande desafio da sinodalidade é a escuta. E dentro da escuta, terceira, à luz do quê? À luz da fé, à luz do Espírito. Aqui nós temos um problema seríssimo, porque há algumas questões que, tendo uma perspectiva que não é a perspectiva da fé, pedem de nós um discernimento que não seja o discernimento da fé. E aí nós temos as questões de gênero, por exemplo. Ah, mas o mundo todo está desse jeito, a igreja está daquele jeito. O mundo todo pensa X, vocês estão pensando Y. O que a gente diz? Devemos obedecer? É bíblico isso. A Deus e não aos homens. Então eu expulso, eu rejeito? Aí é que não. Eu vou ouvir até que eu encontre o caminho. E aqui me permitam dizer que numa paróquia que eu trabalhei, quando cheguei na paróquia,
comecei a observar uma cena muito interessante. Um homem de idade avançada, uma mulher muito jovem e uma criança no carrinho. 1, 2, 3. Aí, é claro, toda paróquia tem fofoqueira, né? Aí você pergunta, vem cá, isso aí é segunda união, se não for oitava. Chamava um, me conta. Eu vi que, aí você vai naquela, eu vi que você não comungou, o que está acontecendo? Porque a igreja é injusta. Ao final, eu consegui 52 processos de nulidade. E fizemos esses casamentos todinhos. Não sou santo, não. Mas o que fez a diferença? Foi a escuta. Foi mergulhar naqueles corações e naquelas situações e poder perceber ali onde está, de fato, o caminho por onde passar. Qual seria o caminho fácil? Os 2 caminhos fáceis. Ou 3. E vou parar por aqui para não aumentar. Primeiro, põe-se daqui para fora. Segundo, pode comungar que a igreja é injusta. Terceiro, comungue em outra igreja que lá ninguém te conhece. Qual dos 3 é o caminho cristão? Botar para fora, deixar comungar, se sentindo mais importante que a igreja, ou dizer, vai para outra paróquia porque lá ninguém te conhece. Qual dos 3 é o caminho cristão? Vocês estão pensando? Nenhum dos 3. Nenhum dos 3. Assim como Cristo carregou nossas cruzes, nós precisamos carregar as cruzes de todas essas situações. E eu me apeguei a esse exemplo e fico nele para não transformar a conversa numa sequência de exemplos. Último pedaço lá, última frase lá, o que diz? Última palavra. A gente sai maduro, a gente aprende. É mais uma situação. São mais pessoas que se juntam ao corpo de Cristo. São novas situações. Por isso, feliz ou infeliz, eu coloquei essa figura desse brinquedo de dadinhos em que você vai passo a passo. Nós somos uma igreja que caminha. Nós somos um povo de Deus a caminho. E o grande segredo é não parar de caminhar. Mesmo que às vezes precise descansar, mesmo que às vezes precise repousar, nós precisamos ser, acima de tudo, uma igreja em caminho. De nós, vocês sabem disso melhor do que eu, não será cobrado chegar. Será cobrado o quê? Caminhar. Esse é o segredo. Por isso, próximo slide. Cuidado aqui. Aqui tem uma armadilha. Qual é a pergunta que está lá em azul? Nós estamos falando da mesma coisa? Eu defendo a tese, e cada vez eu me convenço mais, de que a palavra comunhão é maior do que a palavra sinodalidade. Sinodalidade é momento segundo. Comunhão é momento primeiro. Comunhão é princípio constitutivo da igreja, que é, por sua vez, dito de trás para frente, comunhão de dons e carismas. O que seria, então, hoje, à luz da atual consciência da igreja, o que seria a sinodalidade? Seria essa capacidade, 2 coisas são centrais aqui. A capacidade de escuta de novas o quê? Pessoas e capacidade de escuta de novas pessoas e novas situações, mas também envolvê-las no quê? Na tomada de decisões. É o que Frei Manuel disse para a gente na acolhida aqui, comentando sobre o clericalismo. Ele mencionava isso. Nós nunca fomos à igreja do He-Man. Eu tenho a força. Ai, meu Deus do céu. Nem Shira conseguia ser. É complicado. Abafa. É complicadíssimo isso. E não é. Tá bom que seja uma disfunção psicológica, ou que seja, mas é um problema teológico.
E é claro também, dito agora ao inverso, como ele indicou na acolhida, que não retira da hierarquia a sua função, mas faz com que essa função seja exercida cada vez mais em formato de comunhão. Agora eu quero apelar para a memória de vocês. Segura o slide aí, tá? Não, segura o slide. Quando o Papa Paulo VI criou o Sínodo em 65, era para fazer o quê? Quem fazer o quê? Os bispos ajudarem o Papa nas questões que afetam a Igreja. Nós chegamos agora num processo de caminho, passo a passo, devagarzinho. O que nós percebemos? O que o Espírito Santo mostrou? Que não basta esse processo de participação. Esse processo de escuta e de participação, ele precisa ser capilarizado. Esse processo de participação, ele precisa ser levado até onde for possível. Esse fim de semana eu estive numa região do Brasil e fiquei hospedado numa pequena vila que é o sonho de qualquer presbítero. Uma média de 800 pessoas. Uma paróquia com 800 pessoas. É quase que a gente brinca como o garoto que viu o mar pela primeira vez e disse assim: eu não quero nem que Deus me ajude, porque vai estragar. Pois olha que interessante, o padre me levou para dar uma volta. E num determinado momento, nós olhamos uma casa e um casal de ministros da Eucaristia estava na porta da casa, trocando a máscara, quase que se benzendo com tanto álcool. Quem estava lá dentro esperando por eles? Com tanto álcool, tanta máscara, luva. O que vocês imaginam que estava que situação estava dentro da casa? Álcool, máscara, luva. Portanto, alguém com Covid. O que é interessante. Primeiro, tinha comunhão de dons e carismas? Tinha. Porque o pai estava paparicando o bispo lá embaixo, passeando. Ok, não tem problema. Eu até gostei. Mas, nesse sentido, o casal levando a comunhão. Que coisa interessante. Ele falou assim para mim, o padre: olha, ela reza e ele prega. Cada um tem um jeito de ser. Ele vai falar alguma coisa do Evangelho e ela depois vai rezar o texto, vai rezar alguma coisa. E ele disse: eu estou chegando agora nessa paróquia aqui. Agradeço a Deus a paróquia que eu recebi. Mas eu vou precisar aprender, olha só, eu vou precisar aprender com essas pessoas esse jeito. Ele foi transferido de um outro estado do Brasil, que lá onde eu vivia não tinha isso. Ele deixou de ser padre por isso? Ele reduziu o sacerdócio dele? Não. Porque o padre, nós sabemos, não é a síntese dos carismas. Qual é o certo? Qual é a frase certa? É o carisma da síntese. É aquele que vai juntando os diversos serviços e ministérios e ultrapassando a jocosa, e tento eu não ser desrespeitosa, imagem do He-Man. Não é aquele que tem a força, tudo faz, tudo pode, não. Aqui temos uma experiência de sinodalidade e que data venha, não precisava esperar o sínodo, não. Dá para perceber o que eu quero dizer? E isso não se aplica só aos padres. Gente, é bom falar mal de padre, de bispo, então, pelas costas, por favor. Mas a gente perceber, isso vale para qualquer coisa. Quando nós chamamos o laicato clericalizado, nós estamos querendo dizer o quê? O centralizador, o que segura, o que não escuta, que não percebe as novas realidades, os novos desafios. Por isso, é tão importante. Comunhão é igual à sinodalidade?
No cotidiano você até pode dizer que sim, mas quando a gente coloca na cabeça que sinodalidade é um termo técnico para expressar o passo atual que nós precisamos dar para viver o nosso momento histórico de comunhão, e o passo esse que se caracteriza pela escuta e pela partilha nas decisões, a gente entende. É claro que não vai ser agora tudo tem que ouvir todo mundo. Nós estamos com um problema seríssimo num determinado local do Brasil, porque tem um hospital que foi construído com o dinheiro da comunidade, mas até para ver qual é o remédio que vai comprar, tem que fazer assembleia. Não funciona. Falta remédio, aí é desgoverno, é aquela confusão toda. Existem carismas de governo, mas existem instâncias para que este carisma de governo seja exercido de modo sinodal, vírgula, em vista da comunhão. Por isso, qual é a última frase antes da figura ali da possibilitar o quê? Obrigado. Qual é a palavra que está sublinhada? Aqui está o problema. Porque, é claro, por exemplo, você tem uma espiritualidade, você se identifica com uma maneira de ser, mas quem tem o monopólio do espírito? Eu era padre jovem no milênio retrasado, toco o telefone, era o cardeal, meu Deus, o que eu fiz? A gente já atende assim, né? Atendia naquele tempo. Vá na paróquia vizinha e converse com o padre fulano. O padre chegou e fez uma exigência que toda a paróquia fizesse seminário no Espírito. Seminário de vida no Espírito. É da Renovação Carismática Católica. Argumento dele. Deu certo para mim. Problema. Qual é o problema? O engessamento. Você tem o carisma da síntese, mas você não pode, com esse carisma, obrigar toda a comunidade a ser do seu jeito. Muito cá entre nós, ele está gravando, isso é perigoso, mas tem tanta coisa que eu não sei fazer. E eu não sou menos padre hoje, menos bispo, porque outros fazem. Porque o grande segredo de uma mística da sinodalidade é se curvar perante o Espírito que age de modo diferente na outra pessoa, trazendo-nos novas situações. Por isso, o outro. 3 palavrinhas hoje em dia. Comunhão, sinodalidade e sínodo. Qual é a mais importante? Está claro isso? Depois a gente vai ver por quê. Qual é a que concretiza para hoje a lógica da comunhão? Sinodalidade é a tradução para hoje, porque entre os problemas que afetam a vivência da comunhão estão a escuta e a tomada de decisões. Agora, como a coisa às vezes emperra, para que a sinodalidade avance, precisamos realizar o quê? Terceira palavra. Bom, não confunde as 3 palavras, não mistura as 3. Se eu estou sendo claro, quando você distingue e articula as 3 palavras, comunhão, sinodalidade e sínodo, de novo, a mais importante. Pronto. Sinodalidade é a concretização agora. Mas a coisa, pode dizer, né? É tão emperrada que precisa de um sínodo, que precisa provocar. Essa foi a primeira pergunta. Segunda, de novo, é a famosa pergunta de jornalista. De onde saiu isso? Quem inventou esse negócio de sinodalidade? Gente, que foto bonita do Papa Francisco, né? Ele está feliz com esse mundo. Mas esse homem, que tem a inspiração do Espírito, no ministério que exerce, percebendo
as questões da igreja e percebendo as questões do mundo, naquilo que lhe diz respeito, indica para esse mundo que aí está o tema do sínodo. É a função do Papa, ouvindo, é claro, a secretaria do sínodo, e mais quem ele queira ouvir, mas é dele, é ele que define. Motivado por questões próprias da igreja e questões próprias do mundo de hoje, o Papa indica: sinodalidade é o tema do próprio sínodo. Qual é a confusão? Confundir, sinonimizar essas duas palavras. Sinodalidade é o conteúdo da comunhão hoje, repito, e o sínodo é o modo que nós vamos resolver. A igreja hoje, em resumo, porque vocês sabem disso mais do que eu. Se tiver alguma dúvida, Evangelii Gaudium de 20 a 23. Evangelii Gaudium é a Constituição, a Carta Magna do pontificado do Papa Francisco. E pelo menos, não só, mas pelo menos, do número 20 ao número 23, pouquinho mesmo, é um texto interessantíssimo, bonito. Ele vai usar essas expressões. Uma igreja em saída rumo às periferias existenciais. O Papa percebe que existem inúmeras situações às quais a igreja não alcança. A mão pastoral da igreja já não chega mais. E por não alcançar determinadas situações, essas pessoas estão fora. E aí ele vai usar aquela frase pesada do Evangelii Gaudium. Preciso de uma igreja suja de lama, né? Prefiro, né? Uma igreja suja de lama a uma igreja limpinha, arrumadinha, engomadinha, porém doente, adoentada, ou que nome se lhe dê. Ou seja, o que o Papa está nos fazendo é colocar a igreja em quê? Quem foi que falou? Repete quem falou. Caminho, aqui, aí, Padre. É brilhante. Tem que ir para o juramento, é brilhante demais. É isso mesmo. Todas as vezes que, como nós estamos, a começar por mim, sentados, acomodados, muito fazendo quantitativamente, não é uma questão de preguiça, mas é uma questão do que se está fazendo. O Espírito Santo suscita que a igreja avance para que a comunhão se construa. Como, por exemplo, São João 23, abramos as janelas da igreja para que o Espírito Santo entre. Porque havia inúmeras situações numa concepção de igreja de costas para a chamada modernidade, uma igreja muito de dossílabos, e era o momento, era aquele. Depois você tem o Paulo VI que vai dizer: não, vamos avançar um pouquinho mais, vamos envolver os bispos. E para dar um salto aqui, nós vamos a Papa Francisco, que vai dizer o quê? Vamos rumo às periferias existenciais. Não sejamos uma igreja acomodada. O Papa fala bonito, eu já falei que não sei falar. Girando ao redor do rabo como um cachorro, que às vezes nem percebe que lhe cortaram o rabo quando era filhote. E está lá correndo e tentando morder alguma coisa que já não existe mais. Estou sendo claro? No desafio eclesiológico, o Papa constata uma igreja parada. E aí teria 500 fenômenos para dizer a vocês, entre eles o fenômeno do êxodo, o número de católicos. O jornalista me perguntou: é por isso que vocês estão preocupados? Entre números e processos salvíficos existe uma relação. Nós não somos uma igreja, como eu dizia antes, de Qumran. Não, bastam os bons, os outros. Mas espera aí. Sejamos bons para gerar o fascínio nos outros. Sejamos bons para contaminar os outros. E o mundo de hoje? Eu acho que a foto não está boa. Dá para ver daí o que é? O que é essa foto aí? Eles estão diante do quê? Opa! Não é smartphone. É espelho. Porque o nosso mundo
que desde o século XVI vive uma subjetividade fechada, cada vez mais. Se por um lado, naquela época, se afirmou o valor da individualidade, o que hoje se tem é uma individualidade fechada. E que Papa Francisco, na ilha de Lampedusa e depois na Evangelii Gaudium, vai dizer a globalização da indiferença. Um mundo profundamente marcado pelo individualismo. Um mundo profundamente marcado por processos que nos assustam bastante. E o que chama a atenção ali? Não dá nem para contar quantas pessoas tem ali. Porque não é isso que interessa ao artista. O que interessou ao artista? Uma grande quantidade. Que podia estar num outro tipo de relacionamento. Mas, na verdade, cada um está voltado para quê? Essa é a grande chaga, é o grande mal do nosso tempo. Parênteses. Lê Fratelli Tutti, capítulo 1. Lê o que o Papa Francisco vai dizer. O mundo que precisa ser interpelado nesse processo de individualização exacerbada e excludente. Mas qual é o único meio de você interpelar alguém? É o testemunho. Fulano não sabe nadar. Ciclano diz, vamos lá, é fácil. Mas os dois estão na beira da piscina. Fulano que não sabe nadar vai dizer o que para o outro? É impossível nadar. O que sabe nadar vai dizer o que para ele? Eu vou te mostrar como se faz. É o único jeito. Então, se nós, como igreja, queremos interpelar um mundo de globalização da indiferença, de processos de exclusão, nós precisamos fortalecer o que dentro de nós? Quase que eu vou às lágrimas agora. Nós precisamos fortalecer o quê? Para que o nosso testemunho seja efetivo. A comunhão. Sem abrir mão, é claro, da identidade evangélica. Ninguém está discutindo isso aqui. Mas é a força da comunhão. Estou numa casa franciscana. O que fascina em Francisco de Assis? Até de quem não gosta de padre e muito menos de bispo. O que fascina em Francisco? Exatamente. Essa capacidade de ser irmão de tudo e de todos e todas. Quer outro exemplo, para não ficar triste? O que fascina em Teresa de Calcutá? Mesmo os que reclamam dela. Mesmo os que reclamam. Essa capacidade. Por isso, senão não acabo nem depois do Big Brother, nós temos uma coleção de desafios. O mundo de hoje está assim, olha aí. Olha quanta coisa. Pobreza, violência. Tem fake news, é? Eu não achei que não tinha não, mas deixa quieto na Rússia. Fanatismo, fundamentalismos, novas situações existenciais, devastação ambiental, manipulação do religioso e etc. E em tudo isso, nós somos convidados a testemunhar a força da união e do diálogo e da colaboração. De novo, agora eu fiz até efeito. Num mundo profundamente marcado por individualismo, polarização e divisão. Tem polarização, gente? Não tem não, né? É exagero. Eu estou sonhando com algo que não é real. Estou sendo claro? Uma igreja enviada às periferias existenciais para, no testemunho do diálogo e da comunhão, dizer, olha, o mundo é diferente. O mundo pode tranquilamente ser distinto desse que nós estamos vendo aí. Em resumo, se anunciamos o Deus comunhão, nós precisamos ser o quê? Pô, que bonito. Mas essa igreja comunhão, ela tem que ser o quê? Me faço claro? Por isso a sinodalidade é o momento. Por isso o sínodo, para provocar a sinodalidade. São palavras parecidas. Por isso é que
numa reunião que eu participei há pouco tempo, por causa da equipe nacional, mas vai sair documento para a gente poder estudar. Ó, gente, o Papa falou lá, a gente foi lá e falou, ó, se não tiver documento não tem problema. Porque mais importante do que o sínodo, o que é? Naquelas 3 palavras, comunhão, sinodalidade e sínodo. Mais importante do que o sínodo é firmar o que entre nós? A sinodalidade como expressão da comunhão. Mas é correta a comunhão. Ok? Próximo. A comunhão, ela é característica constitutiva do ser humano. É valor irrenunciável para a vivência e o anúncio do Evangelho. Vocês, que aqui a maioria é de vida consagrada, sabem que a origem do cenobitismo, nunca o Evangelho olhou com bons olhos o eremita, o solitário, aceita o carisma, mas a regra qual é? É o cenobitismo, é a vida comunitária, é a comunhão, que é, acima de tudo, uma ação do Espírito Santo, que nos leva a continuamente, última frase, lembra do escatológico aqui como uma escatologia pós-concílio Vaticano II, né? Não é só olhar para os novíssimos, não. Escatológico quer dizer, eu já e eu ainda não. Eu consigo hoje, mas o que eu consegui, Paulo, carta aos Filipenses. Esquecendo do que fica para trás, eu prossigo, para ver se eu alcanço. Eu vou caminhando, eu vou tentando chegar lá. Comunhão é dom e tarefa. É presente do Criador a nós que fomos criados para a comunhão, que fomos redimidos por Cristo para a comunhão e que somos santificados para ela e que o tempo todo precisamos aprender. Isso aí até o último instante, até o último momento, não tem jeito. Atenção, mais um. Então, qual é a palavra hoje, do momento? Chique. Perfeito. Bate 2 vezes aí nesse negócio. A Secretaria do Sínodo, a partir das orientações do Papa Francisco, no Episcopalis Communio, ela nos lembra que sinodalidade tem mística, hábitos, estruturas e... Pronto, bonito. Ponto de partida. Eu tenho que fazer da comunhão um valor fundamental para a minha vida. A ordem, a congregação, o instituto, a família, o casal, tem que ter a comunhão como um valor, como uma mística a me orientar. Mas é uma mística que se traduz em quê? Segundo ponto. Eu tenho que ter hábitos de comunhão. Se mamãe leva neném para brincar na praça e não deixa neném chegar perto das outras crianças, porque as outras crianças podem sujar neném só com o olhar, o que mamãe está fazendo com o neném? Desumanizando. Mas mamãe comprou presente para neném na Disney. E o colega lá tem uma lata de leite ninho, ou leite em pó lá, com uma roda toda caindo. Mas se neném brincar com outro neném, ali houve humanização. Ali houve a presença do Evangelho se faz. Brincadeiras à parte, dá para perceber o que eu quero dizer? É preciso ter uma mística, mas é preciso ter hábitos. Por isso, nas congregações, eu nem olho provincial de medo, por isso, nas ordens, nos institutos, hoje se fala muito das revisões, quais são os nossos hábitos de comunhão que nós precisamos criar. E não precisa esperar o sínodo. A pergunta que me fazia, não, cara, não tem que esperar sínodo nenhum. Começa já agora. Mas a lei número 3, aí é que está um dos grandes problemas. São os conselhos, são as assembleias, são as inúmeras formas, eu me lembro dessas 2, não sei que outras vocês têm, mas são os momentos comunitários. E aí quem gosta do direito canônico poderá contribuir nessa área. Quais são as estruturas de comunhão
que nós precisamos criar, que implicam escuta e participação. Aquela expressão lá de Puebla, comunhão e participação. E o número 4? O que é isso, hein? São passos que vão sendo dados escatologicamente falando. Vamos criar processos de comunhão. Coisas muito simples. Num local que eu falei, a irmã veio falar comigo. Olha, ali na capela, somos nós, são 3 irmãs, e chegou lá um pessoal do assentamento, a gente estava com medo de ir, nós vamos lá para visitar. Será que vai acontecer alguma coisa? Aí, para animar a irmã, eu falei, irmã, martírio vai direto para o céu. Ela olhou assim para mim, assim, aí ela queria jeito de ajeitar o véu, né? Aí ela riu e falou assim, o que se estabeleceu ali? Não foi uma estrutura, mas foi o início de alguns passos de um processo de comunhão. São os 4 pontos centrais na dinâmica, na lógica. Terceira pergunta, tem que acabar, senão não acabou hoje. Mais um. Quem precisa se envolver? Não passa não, segura aí agora. O que vocês acham? Quem é que tem que se envolver nesse processo de sinodalidade? Todos e mais alguns, né? Vai, bate lá. Quem está dentro já? Agente de pastoral, o Frei, a freira que já deve estar morta lá no assentamento. As 3, não sei, mas não está não, senão eu tinha sido avisado. Todo mundo. Aí o cidadão falou para mim assim, mas homem de Deus, como é que você quer agora que a gente vá acolher outros, se eu tenho que manter os que estão aqui dentro? Mantenha os que estão dentro, levando-os num processo de escuta aos que estão lá fora. Estou sendo claro nisso? Transforme-os em missionários, pai. Tem que perguntar, mas vem cá, quem está dentro das nossas comunidades? É massa passiva? Em Portugal, porque tem que falar de outro país, a senhora disse para mim, senhor Evade, cá viemos só para deitar moedas e comer hóstias. Isso é tradução? Não, deu para entender o idioma. Quem está dentro é escutado, participa na tomada de decisões, ainda que em níveis diferentes, participa com escuta e auxílio nas decisões. E quem está fora? Por que está fora? Você não vai agora com aquela sacola antiga da coleta, né? Que agora voltou por causa da pandemia, que é o cabo de vassoura com a sacola lá no final. Caçar. Católico. Não é isso. Mas pelo menos a gente tem que perceber que tem gente fora. E tem gente fora porque encontra outras formas. A senhora, essa mulher era uma doutora com 18 páginas de currículo, lá no Lattes, 18 páginas. Essa mulher caiu nas mãos de uma dessas arapucas, pequenas igrejas, grandes negócios. Aí eu falei, fulana, o que você foi fazer lá, fulana? Está gravando, meu Deus do céu. Fulana, o que você foi fazer lá? Você não sabe que aquilo lá... mas eles me tratam tão bem. Não tem uma pessoa na porta sempre? Para receber, para escutar? Olha aí a lógica da escuta, mas a escuta efetiva, que chega até ao ponto da tomada de decisões. 5, última. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Há locais, há situações com as quais nossa igreja, e aí nossa comunidade, nossa ordem, nosso instituto, nossa conferência dos bispos, não estabelece relacionamento. Então quer dizer que tem ali um grupo de cultos afro-brasileiros, eu tenho que estabelecer relacionamento? Qual é a resposta? Mas não vai, peraí, não vai agora dizer que é tudo igual. Não é. Mas há tanta coisa que a gente pode fazer. A experiência triste das chuvas em Petrópolis revelou, e hoje a CBN falou o dia inteiro, a Globo também falou,
da solidariedade, como uma das grandes pontes para a experiência da comunhão. Tem coisas interessantíssimas. E, portanto, como ser uma igreja sinodal? Qual é o número 1? O que está escrito aí? Olha que frase profunda, não é só eu mesmo. Não tem jeito. É isso mesmo. Entra na roda com a gente. Vamos nos juntar. É um ideal sem fim, é escatológico, com uma atenção contínua para quem está fora. De novo, repetindo, uma igreja em saída, rumo às periferias existenciais, encontrando, número 3, novas formas de escuta, novas formas de participação nas decisões, conselhos, assembleias, aquilo que eu dizia para vocês. E tantas outras formas. E uma igreja que permita a percepção, que permita que dons, carismas e ministérios se revelem, sejam revelados. Vai mais um. Igreja tem que ser compreendida hoje, ao ser ícone da Trindade, como o quê? Então, qual é a pergunta que a gente faz? Nossas comunidades, e aí todas elas, estão sendo escolas de comunhão, de escuta, de acolhimento, seja nos trabalhos de massa, mais um, seja na experiência da pequena comunidade. Para quase acabar, tem só mais 2 horas, bate mais um e bate mais outro. O que está escrito lá no azul? O que eles estão fazendo? O nome se dá isso aí. Queda de braço. Bate uma vez. Mais uma. Vai voltando, se é possível. Deixa. Não, umzinho. Mais um. Aí. É joguinho, para dizer que eu estou fazendo filminho. Cuidado. Aquilo que eu disse indelicadamente na missa. Tem muita teologia de folhetim que está entendendo sinodalidade sobre a lógica do conflito, com a tal do empoderamento, despoderamento. Quando é a lógica do conflito, do embate, da divisão, não há lugar para o espírito, há lugar para o divisor. Por isso, as mãos precisam se encontrar, não para medir força, mas para quê, gente? Para isso, para a experiência da fraternidade. E, por fim, não dá para digerir sinodalidade sem a Evangelii Gaudium e a Fratelli Tutti. Alguém me perguntava, e a Laudato Si? Bote o que quiser aí no meio. Mas esses dois têm que estar. Quer entender, entender. Que não dá. Vocês viram que eu falo muito, mas o que hoje o Papa Francisco percebe do mundo e propõe para o mundo, está aí, ó. Para a igreja, lembra? Igreja e mundo, aquele olhar dele assustado. Para a igreja, Evangelii Gaudium. Mesmo lá no capítulo 2, ele vai falar para o mundo. E na Fratelli Tutti, meu Deus do céu, ele fala para esse mundo todo. Só vê os destinatários da encíclica. E recomendo uma última indicação bibliográfica, que é esse texto da Comissão Teológica Internacional, a sinodalidade na vida e na missão da Igreja. Vocês já conhecem o texto? O texto é perfeito, ele é o que tem. Eu vou exagerar, não é o que tem de bom, não, é o que só tem. Ninguém conseguiu passar ali, não. O que escreveram, pode ir lá e olha, ou está tirado de lá. Bate mais uma coisinha só. Vai. Mais 18. Ok, então? Eu agradeço a vocês. Lembro a vocês só uma coisa. Lembra das 3 palavras? Comunhão e... Esse sínodo tem algumas diferenças. Ele começou em 2021, vai até 2023. Nós estamos na fase de consulta, que foi ampliada até julho
10 perguntas subdivididas em, chega a 57. A Secretaria do Sínodo indicou que a consulta tem que ser feita por diocese. Portanto, qualquer contribuição que se queira dar tem que ser mandada para a diocese. Eu fiz uma consulta ao cardeal sobre a questão dos religiosos especificamente. Religiosos e religiosas. Se não seria o caso da CRB fazer uma consulta. A resposta foi, se vocês acham tão importante, deu para entender, né? Por quê? Porque aí é que eu entendi a malícia do negócio. É que a vida consagrada esteja inserida e seja acolhida na diocese. Agora eu combinei com a irmã Marinês, se vocês têm alguma contribuição específica da CRB, da vida consagrada, manda para a gente. No Brasil são 278 dioceses. Quem lê 278 relatórios, enlouquece ali pelo 213, vai poder ler o 279. Porque quem sabe, vocês não vão contar isso para ninguém não, tá? Vocês não vão contar isso para ninguém não, tá? Mas quem sabe o Espírito não está dando uma grande contribuição. Então, até dia 31 de julho, nós recebemos esses relatórios. A comissão vai se trancar na CNBB, espero eu, durante uma semana, para fazer o relatório. Esse relatório não vai só para a Secretaria do Sínodo. Nós vamos ter um encontro por continente. Nós vamos consultar, a Secretaria consulta tudo. Vocês acham válido? Só América Latina ou América toda? Aí nós falamos América toda. Porque a América Latina já se conversa. A gente quer conversar com o americano, com o canadense, que a gente quer ouvir uma outra leitura, uma outra perspectiva. Lembra do quem está fora? Depois virá um instrumento de trabalho para que então os chamados padres sinodais possivelmente não serão bispos só, mas participem, como já não eram, mas com voz e voto, também outros segmentos da realidade batismal. Se não desligar o microfone, eu não calo a boca. Obrigado. E ouviríamos com gosto as suas colocações. Para mim foi enriquecedor, porque trata-se de uma coisa que já falava para os alunos no semestre passado, na disciplina de eclesiologia, era uma coisa que estava ainda lendo, e com essa colaboração agora, muita coisa ajudou a esclarecer e a melhorar um pouco, muita coisa que estava aqui na cabeça, matutando e não tinha clareza. Muito bom, muito obrigado. Agradeço a sua colaboração, né, tanto na celebração da missa quanto aqui com estas colocações. A gente tem um tempinho ainda para perguntas, se alguém tem interesse de ainda provocar Dom Joel, para que ele fique ainda mais uma hora falando. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, colocar alguma coisa? Qual é a provocação que gostaria de fazer nesse momento? Pode aí levantar a mão e fazer daí mesmo a pergunta, que eu acho que dá para escutar daqui. Uma pergunta simples, Dom. Por que um sínodo e não um concílio? O contexto atual da Igreja pede passos firmes, porém mais curtos. Nós não estamos com condições, nós não estamos com condições de um concílio agora. Você vê que a Alemanha, você vê que nós temos tem gente que, ok? Mas percebeu? O tema é um tema já de preparação, mas o Papa foi muito sábio, inspirado pelo Espírito dele. Vamos devagar. Tanto que, aí é que é a beleza, ele não fechou num documento final. Pode ter documento ou não. O importante é o processo, quem sabe leve a isso. Eu escrevi para não me perder.
Claro, por favor. O Papa Francisco, eu sou do Instituto de Ensino Médio. O Papa Francisco, desde a sua eleição, acena por uma igreja sinodal, né? Pelas suas falas e especialmente, acho, pelos seus atos. O senhor citou Lampedusa, mas me chamou muita atenção o encontro que ele teve com um jesuíta que foi torturado, a viagem dele à Hungria, ao Japão. Todos os atos dele caminham acenam para a sinodalidade. O senhor chegou a comparar o sínodo ao concílio, né? Quase, o senhor dizia. O senhor acredita que o sínodo seria mais um passo na realização daquilo que foi proposto pelo Vaticano II, ou uma concretização das ideias, do espírito do Vaticano II? Eu não percebi o seu nome, me desculpe. Alain, primeiro, você falou uma coisa que eu não queria deixar passar. Papa Francisco tem um jeito, uma pedagogia muito interessante. Gestos fortes, expressões fortes. Então você vai pegar uma lista das grandes coisas, do que ele faz. Eu estava lá na Praça de São Pedro, quando ele iniciou o ministério, tomou posse. Ele parou o carro, porque o guarda suíço lá, o motorista, lembra disso, né? Veio dirigindo o carro, quando ele viu o doente, ele puxou o motorista pelas costas, quase foi o motorista para o além, para um lado, um negócio. Mas esses gestos, então ele ensina isso à igreja. Segundo, oi? Antes até, quando do anúncio, e você vai ver nele, e eu poderia depois um dia contar para vocês, não estou esnobando não, mas dos meus poucos encontros com ele, as coisas que ele fez. Então, nele você precisa entender os gestos simples e fortes e essas expressões, periferias existenciais, igreja em saída. Segundo, é aquilo que eu dizia ao Frei Paulo. Ao Frei Paulo. Quer dizer, o Papa percebeu que é preciso ir avante. Agora, o que o sínodo, se você faz uma leitura histórica, você diz, o Vaticano II foi um momento, agora a gente precisa ir mais. O que não pode fazer? Não fica triste, não. O que não pode fazer? Voltar para trás do concílio. Nunca andar para trás. Se tiver que andar para trás, o Espírito Santo vira você de costas, que aí você está andando para frente achando que está andando para trás. Aqui que é o problema central. E esse aí, Frei Paulo, é um dos desafios hoje, o sede-vacantismo, e tudo isso que a gente vai vendo marcar a nossa igreja e que seria um possível risco de cisma. Então, nesse sentido, Alain, né? Alain, eu diria para você, o concílio é uma marca que você não pode voltar para trás. É como se dissesse, vamos deixar nossas coisas aqui, vamos lá. Eu vim ali da Asa Sul. Aí eu diria para você, Alain, eu para chegar na Asa Sul, mas eu vou lá em Santa Maria. Se eu conheço a geografia de Brasília, não dá certo. Então, é continuidade do concílio, sim, não retrocesso. Teria gostado muito ouvir uma palavra que não apareceu. Apareceu a palavra comunhão, apareceu a palavra participação, apareceu a palavra missão. Não apareceu a palavra conversão. Temos uma igreja vaidosa. Vaidosa, precisa converter-se. Temos uma igreja orgulhosa, precisa converter-se, começando dos bispos até o último fiel. Por isso, a palavra conversão acho que é essencial para poder ampliar um pouquinho essa compreensão da sinodalidade. O senhor lembra que eu dizia do Papa Francisco sobre, nem sei se o senhor acabou, já fiquei tão animado com a pergunta que eu fui cortando. Posso? Ok? Lembrem a Aparecida Convenção Pastoral? De fato, aqui não dá para a gente colocar tudo. Hoje, eu diria, meu caro irmão do Juruá, conversão sinodal. Nós estamos precisando disso. Porque o que acontece? E aí, o Espírito Santo fala pela sua boca. Como é interessante. Nós estamos num mundo em que farinha pouca, meu pirão
Ah, isso todo mundo conhece, na hora do jantar. Farinha pouca é meu pirão primeiro. Mas o que a gente está precisando? Farinha pouca, menos pirão para todo mundo comer. É mais ou menos assim. Então eu concordo com o senhor, sim. Conversão, eu tomaria liberdade de acrescentar o adjetivo conversão sinodal, ou conversão à sinodalidade. Nós estamos precisando disso. Principalmente o clero, no qual eu me incluo. Poderíamos dizer que este processo sinodal tem a intenção de fazer uma conversão espiritual para poder chegar a uma conversão institucional. Sim. Lembra daqueles 4 passos? A mística poderia traduzi-la por conversão espiritual. Se não houver uma conversão espiritual em nível pessoal e em nível institucional, e eu vou dizer o que eu entendo por nível institucional, nós vamos ter um problema muito sério. Por exemplo, eu vejo aqui Frei Victor, carisma franciscano, não é? É uma riqueza, é um tesouro. O que é que dentro do carisma franciscano ajudará, contribuirá para a vivência da comunhão? Eu estive esses dias numa abadia feminina beneditina, estive lá com as irmãs, celebrando com elas, rezando com elas. E a pergunta era essa. E esse síndrome, seu filho, o que o senhor tem para dizer para nós? O medo do síndrome. Aí eu disse, irmã, o que é que o carisma beneditino, vivido aqui na vertente feminina, tem a dizer sobre a beleza da comunhão? Agora, uma coisa, Frei, é claríssimo isso. Se não o ponto de partida não for a espiritualidade, vai ser a luta de classe, vai ser o embate, vai ser a queda de braço. Esse é o grande medo. Mas isso tem uma consequência, a meu ver. O que está em jogo é a capacidade de poder discernir a realidade. Porque o grande problema é que estamos vendo a realidade a partir da institucionalidade que temos agora. E não vemos as necessidades da realidade, porque temos muitas ideologias que obstaculizam a capacidade que temos para transformar a realidade. Na América Latina, ao menos, temos essa famosa metodologia para ver a realidade, ver, julgar, E agir. agir. É uma coisa muito boa, que não está em toda a igreja, está na nossa tradição na América Latina. E ainda temos os problemas de ver como se faz. Agora, dentro de todo este processo, estamos buscando também uma metodologia de comunhão para poder entendermos, para compreender a realidade. A partir de quais, como dizer, Perspectiva, ótica. perspectivas que não me vêm as palavras em português. Não tem ainda. Depois em italiano, né? Os princípios basilares para poder compreender a realidade. É dizer, aquelas precompreensões necessárias, porque necessitamos ter precompreensões necessárias. Não podemos pensar que a realidade a vemos neutralmente, não é assim. Agora, é isso que se está buscando. Não sei se... Eu acho que eu compreendi. A gente vai continuar conversando. Papa Francisco uma vez nos disse o seguinte: não esqueça de Aparecida 19. Eu fui à conferência de Aparecida, dei uma brilhantada sobre o método. Até que Bergoglio e outros tantos diziam: nós temos que ver, sim, mas ver a partir de onde? Se eu entendi o que o senhor está colocando. Ver a partir do lugar do discípulo. O que mudou nesses 15 anos de Aparecida? Nós agora, como CNBB, já fizemos isso com os bispos no Rio de Janeiro, agora como CNBB, comemorar os 15 anos de Aparecida.
O que mudou nesses 15 anos? É que a realidade se tornou mais nublada ainda. Então você tem discípulos que compreendem de um jeito, discípulos que compreendem de outro e discípulos que compreendem de um terceiro jeito. Aí entra o que o Frei aqui dizia, a conversão sinodal. O que hoje precisa? Sentar as compreensões diferentes e como é que você compreende? Como é que eu compreendo? Tendo a clareza de que nunca serão compreensões definitivas. Na dúvida, o magistério entra, claro, porque, graças a Deus, nós temos o magistério a nos proteger e conduzir. Mas, fora isso, não sei se lhe respondo, mas eu diria que o grande desafio é processo, não é a resposta pronta. Vamos aprender a conversar, colocar as diversas visões em comunhão e, a partir daí, fazer conversão sinodal. Só um último comentário. Eu estava na comissão de Aparecida para a compreensão da realidade da América Latina. Isso. O grande problema ali era a confluência de tantíssimas ideologias distintas, posições políticas também. Duas principais, as grandes. Mas eram tão difíceis, às vezes, de conciliar. Mas aquela que prevaleceu foi a visão do Benedito XVI, Bento, graças à sua produção inicial, O discurso. onde foi O discurso. diretamente crítico do capitalismo atual, muito forte, que eu lembro. Isso procurou um câmbio em certas posições mais rígidas e facilitou o processo de fazer um diagnóstico da realidade latino-americana que, ao princípio, não se queria fazer. Não. Não se queria tocar isso. Para Não. que outra vez? Síndrome de Santo Domingo. Sim. Mas se vê que necessitamos isso. Sim, sim, Senão sim. a realidade Sim, sim. nos consome, nos destrui. Agora, o problema é isto dos processos que vão além da... Se ainda não necessitamos a mediação tão evidente do Ministério Petrino, onde quedam as seguintes práticas pastorais. Porque uma coisa é o que diz o documento, outra coisa é como as práticas pastorais começam a ser vida nas comunidades. Tem desafios aí, o senhor botou o dedo no sínodo. É isso, o desafio é esse. Depois um dia a gente tem que trocar umas ideias sobre a Aparecida, a pneumonia que salvou a leitura da realidade e outras tantas coisas. A educação católica. Feliz Felipe. Houve uma reação de um teólogo italiano que ele disse que este processo sinodal de agora, este sínodo, depois do Concílio Vaticano II, será um dos eventos mais importantes da Igreja. Né? Mas, mesmo nós vimos aí uma lista de sínodos que nós já passamos, né? Sínodos de diversos temas. Diante disso, eu faria uma pergunta pós-sinodal. Né? Qual seria, depois de nós aprendermos a fazer sínodo, né? Depois de nós, enquanto igreja, aprendermos este método novo de pensar a igreja, de ver a realidade, qual seria o tema a ser tratado num sínodo depois do sínodo? Frei Felipe. É complicado. E aí que não se sabe, né? Os sínodos eles são escolhidos com algum tempo, por curto tempo de antecedência. Não chega ao tema da campanha da fraternidade, que são só 2 anos, porque eles precisam ser preparados. Enquanto uma equipe da Secretaria do Sínodo está recolhendo o sínodo anterior, a outra já está preparando o próximo. Eu concordo quando você fala do teólogo, enquanto aquilo que eu dizia no começo. Quer dizer, não é um sínodo sobre um aspecto, é um sínodo sobre a identidade da igreja. Aí a pergunta inicial do Frei Paulo lá ele tangencia, chega nas beiras de um concílio. Então, o que vai acontecer?
Papa Francisco, perguntado, ele disse isso, eu ouvi dizer. A questão não me interessam documentos, me interessa que aprendamos a fazer esse novo. E aí, me desculpe retomar, é caminhando que faz caminho. Mas eu não saberia te dizer, não. É possível que alguns temas aquecidos comecem a fazer parte. Mas eu tenho muito medo do que vem de cima. Além de avião e sujeira de pombo, eu não... Quando cai na cabeça da gente, eu prefiro, falava isso lá para as alemães e quando elas me bateram, eu prefiro que seja uma experiência. É diferente você olhar a igreja no Brasil. Se olhar, por exemplo, a presença da mulher na vida da comunidade no Brasil, é diferente do processo. Aí eu entendo por que as alemães só querem celebrar a missa. Você entende a coisa. Porque o outro é outra perspectiva de igreja. Tem muitas outras coisas a resolver. Estou falando demais. Não é no tempo, é nos assuntos. Estou dizendo que não devia. Então, nós novamente agradecemos. Muito obrigado, Dom Joel, pela sua preciosa colaboração neste início de ano acadêmico do nosso Instituto São Boaventura. Como eu dizia para os senhores da missa, se trata de um instituto que tem 27 anos, com uma história um pouquinho já consolidada, e vivemos esse tempo de pandemia com um pouco de dificuldade, como todo mundo. Estamos retornando agora para esse presencial, não sabemos como será, tudo por aqui, mas fazemos votos de que tudo seja, de fato, para o bem da comunidade acadêmica, para todos nós que fazemos esse processo.